Havendo número legal, meus cumprimentos a todos os presentes, declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Sobre a mesa, a ata da 15ª sessão, que submeto aos senhores conselheiros. Está aprovada a ata. Indago ao eminente procurador do Ministério Público, Dr. João Paulo Giordano Fontes, se deseja vista de alguns processos constantes da nossa pauta. Boa tarde a todos. Não há interesse, Excelência. Não há interesse. A palavra dos conselheiros ao início da sessão, se desejarem dela fazer uso. Podemos partir para a ordem do dia. Relatos feitos estaduais, iniciando por um contrato da Secretaria da Administração Penitenciária com o Hotel Estância Barra Bonita. O assunto está retornando à nossa avaliação após sustentação oral pelo interessado em recente sessão desta Câmara. De sorte que posso passar as considerações finais do voto. Pesou, em particular, após a manifestação oral do dirigente, a localização, a escolha pelo Hotel Barra Bonita, a localização no centro do Estado, e sua capacidade para receber os participantes do encontro promovido pela Secretaria, em grande número de pessoas. Necessidades justificadamente inventariadas pelo gestor. Daí decorrendo, no particular contexto, a ausência de mercado concorrencial passível de embasar a conduta com o arrimo no artigo 26, caput da Lei de Licitações. A contratação direta do hotel para o evento, estadia e espaço para convenção com mais de 700 pessoas no interior de São Paulo, afigura-se aqui criteriosa. Com as unidades prisionais dispersas por todo o território do Estado, razoável a escolha do encontro no centro geográfico do Estado, em Barra Bonita. Essa cidade bem localizada atende a demanda por menores deslocamentos das equipes prisionais partícipes. Foram 110 unidades prisionais à época, hipótese sugerindo vigilância para com a economicidade. Características requeridas quanto à hospedagem, centro de convenções, restaram conciliadas pelo Hotel Estância, o qual possui boa capacidade para atender local próprio para eventos e outras características que atenderam à demanda da Secretaria. Foi realizada pesquisa de mercado e o hotel escolhido apresentou as menores tarifas. Emissão de parecer jurídico, autorização superior, ratificação da autoridade competente, tudo leva à conclusão que submeto a Vossas Excelências para votar pela regularidade do ato de inexigibilidade de licitação e do instrumento do contrato. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Itens 2 e 3, contratos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, acompanha uma representação. A instrução processual converge para aprovação do procedimento adotado pelo órgão promotor de certame e, de fato, nada se apresentou, quer na representação, quer na documentação instrutória, com força para macular os atos da contratante. Pela regularidade do pregão e pela improcedência da representação, é o voto que submeto a Vossas Excelências. Está em discussão e votação. Aprovado. Creio que itens 4 e 5 são similares, porque examinam termos aditivos a contratos já considerados irregulares, portanto, contaminados pela decisão anterior, de interesse da Secretaria da Saúde, pela Coordenadoria de Serviços de Saúde do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, de Guanazes, e pela Unesp, pelo campus de Assis, Faculdade de Ciências e Letras. Portanto, 4 e 5 em conjunto, pela irregularidade dos termos aditivos, em discussão de votação. Aprovados. Peço licença a Vossas Excelências para retirar itens 6 a 9, retornando ao gabinete para reestudo. E relato, finalmente, o item 10, que é uma prestação de contas de repasses públicos da Fundação Casa para a Sociedade Assistencial Ampara Brasil. Relatório e votos já antecipados. Já foram declarados regulares por esta primeira Câmara o convênio firmado entre as partes e correlatos termos aditivos posteriores. Acompanho manifestações favoráveis de ATJ, Economia e Jurídica, considerando que as justificativas da Fundação Casa elucidar os apontamentos da fiscalização pela regularidade da prestação de contas, com recomendação à Fundação Casa para que busque dar cumprimento integral às instruções desse tribunal. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Muito
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminentes procuradores, doutor João Paulo Jordano Fontes, Denis de la Vedula, ao doutor Sérgio Siqueira Rossi, nosso secretário-diretor-geral, e a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, 11 a 14, senhor presidente. Ferido. Dispensa de licitação, contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, pregão presencial e contrato, Tribunal de Justiça com Arcom Informática e prestações de contas de recursos repassados em 2012 pela CDHU, a Prefeitura de Riolândia, e em 2013 pela Secretaria da Cultura, Associação de Amigos do Conservatório de Tatuí. Nestes processos, a instrução convergiu pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão, em votação, aprovados. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral, cumprimento todos os presentes. Eu relato inicialmente o item 15. Em exame, uma concorrência e um contrato celebrado entre a CDHU e a empresa CRR Construções e Empreendimentos Limitadas, objetivando a execução de obras de 52 unidades habitacionais no município de Cunha. A instrução aqui é dividida. Assessoria técnica de ATJ sob o enfoque da engenharia. A chefia de ATJ e o MPC opinaram pela irregularidade. Já a assessoria técnica no aspecto econômico-financeiro e PFE pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e o meu voto acompanha a TJ Engenharia e a TJ Chefia e MPC, nas manifestações no sentido da irregularidade da matéria. No caso, eu entendo irregular a realização de certame sem um cronograma físico-financeiro definido e sem que se exigisse das licitantes a apresentação de planilha de custos unitários, composição de BDI, encargos sociais. Eu cito no meu voto que falhas similares já motivaram a desaprovação de uma licitação e contrato também pela CDHU realizada em 2012, cito o TC 33.437.026.12. Nessa conformidade, eu acompanho a TJ Engenharia, MPC e voto pela irregularidade da concorrência e do contrato. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Item 16, uma concorrência e um contrato firmado entre a Companhia Metropolitana de São Paulo, Metrô, e a empresa Tecnits Consultores Associados Limitados. Toda a instrução, fiscalização, ATJ, PFE é pela regularidade dos atos praticados. Encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução pela regularidade dos atos. Em discussão e votação, aprovado. 17, concorrência e contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e a construtora Tecnibras, tendo objetivo a construção de um prédio escolar. Aqui também, fiscalização, ATJ e PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. Os elementos constantes dos autos apontam para a boa ordem dos atos praticados, evidenciando o atendimento à legislação de regência. Acompanho a instrução e voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado o voto à relatora. Esgotamos a matéria estadual com os cumprimentos do doutor Denis Vedova Gomes, eminente representante da Fazenda do Estado. Passamos a examinar os feitos municipais. Eu relato o item 18. É um contrato da Prefeitura de Jundiaí com Colsan, Associação Beneficente de Coleta de Sangue. Antecipei a Vossas Excelências tanto o relatório quanto o voto. Observo que duas condutas distintas marcam a contratação da Colsan, com vistas à prestação de serviço relativo à execução de coleta de sangue, sorologia e fornecimento de hemoderivados. Mediante processo de inexigibilidade de licitação, pelo artigo 25, o município e Colsan, em 2001, firmaram o contrato precedente para este mesmo objeto, com sucessivas prorrogações, encerrado em 2007. Todos foram julgados regulares. Mas, paradoxalmente, para a contratação posterior, que examinamos, a Prefeitura valeu-se de instalação de pregão eletrônico, cujo edital apresenta excesso e onde a Associação Colsan foi única proponente, tornando-se adjudicatária do objeto sob remuneração dos valores praticados na tabela SUS. Sem eximir os defeitos apurados na instrução e não obstante em correções, o contexto parece sinalizar, em última instância, que não houve prejuízo ao município ou aos munícipes, sobretudo em razão do fator remuneração,
não se apresentando razoável, propor isoladamente a inquinação desse segundo contrato com a mesma prestadora antes contratada diretamente. Ainda assim, malgrado justificativas, há se impor aqui censura às exigências de apresentação de, no mínimo, 2 atestados para fins de comprovação de qualificação técnica, declaração de que possuía o interessado capacidade operacional disponível correspondente a 70% do quantitativo de atendimento e prova de irregularidade fiscal, inclusive IPVA e tributos imobiliários. Tudo isto foi apontado pela instrução, mas a conclusão, necessariamente, diante das circunstâncias aqui observadas, a conclusão é pela regularidade do pregão, com advertência à Prefeitura de Jundiaí para coíba alguns excessos averiguados em futuros editais que deseje colocar à praça. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 19, Prefeitura de Galha contrata a construtora Casa Branca de Marília. Encartadas ao processo, justificativas técnicas para a realização do torneio. O certame contou com a efetiva participação das 3 empresas regularmente convidadas. Aqui estamos cuidando de execução contratual. Consoante informe a equipe de fiscalização, reparos na ponte foram executados a contento, sanando falhas, acréscimos valores originais do ajuste atenderam imperativos de segurança da obra, e contrato de escopo, assinatura do segundo aditamento depois do encerramento do prazo, é uma falha meramente formal. Voto pela regularidade da execução contratual do instrumento de contrato, termos aditivos firmados entre a Prefeitura de Galha e a construtora Casa Branca de Marília. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 20, Prefeitura de Lençóis Paulista, contrato Organização Social Cristã de Ação Social, OCAS. Minuciosas justificativas trazidas aos questionamentos formulados pelo douto Ministério Público, resumidas no relatório que antecipei, demonstra boa ordem do procedimento em exame. A Prefeitura defende, com destacada solidez, a escolha pelo modelo de contrato de gestão para gerenciamento pronto-socorro. Comprova que a entidade contempla, entre suas finalidades, a promoção do serviço de saúde e demonstra que esta organização social tem participação somente complementar no sistema de saúde do município. Em curto razões, consigno aqui o voto pela regularidade do instrumento de contrato firmado entre a Prefeitura de Lençóis Paulista e a Organização Cristã de Ação Social. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas de câmaras municipais que podem ser, a meu ver, avaliadas em conjunto, porque todas trazem uma instrução pela regularidade das áreas técnicas. Então, são contas da Câmara Municipal de Pirapozinho, da Câmara de Cordeirópolis, Jundiaí, Ribeirão Bonito e Ribeirão Bonito. Portanto, itens 21 a 24 em conjunto, com proposta de aprovação das contas apresentadas pelas respectivas câmaras municipais. Está em discussão e votação. Aprovados os votos. Contas de prefeito aqui também podemos examinar em conjunto, porque a proposta de emissão de parecer favorável com as recomendações que cabem nos municípios de Cafelândia, exercício 2014, Ribeirão Bonito, exercício 2014, e também Severínia, contas relativas ao exercício de 2014. Em todas, a proposta de emissão de parecer favorável com recomendações e determinações. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso ordinário José Lopes Fernandes Neto, ex-prefeito municipal de Viradouro, em matéria de admissão de pessoal. Ele aqui contratou professor de Educação Física, História, Educação Fundamental 1, Inglês, Matemática, Português, Artes, Ciências, Educação Infantil, Filosofia e Geografia. Tudo voltado à educação. O que explica o prefeito? Que Viradouro ela tem uma demanda sazonal vinculada à questão da colheita da safra de cana-de-açúcar. E me parecem bastante razoáveis as explicações de Sua Excelência, porque ele deve se lançar mão exatamente do Instituto da Contratação Temporária para atender uma demanda que é sazonal. Terminada a época da colheita, evidentemente, esta demanda cai e os professores são dispensados quando desnecessários. De sorte que, eu encurto razões, o meu entendimento é que se deve dar provimento ao recurso ordinário da contratação desses professores e cancelando aqui uma multa de 300 UFESPs que lhe foi aplicada. Está em discussão e votação. Aprovado.
Recursos ordinários da Prefeitura de Pindamonhangaba e Domingos Geraldo Botan, gestor época do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba. Prestação de contas relativa ao exercício de 2010. Recursos em ordem, conheço em preliminar, Vossas Excelências me acompanham. Eu vou acompanhar a manifestação de SDG pelo provimento dos recursos para o fim de reformar a sentença com prolação de nova decisão desta feita orientada à regularidade das contas do exercício de 2010 do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba, segundo razões que antecipei a Vossas Excelências, que constam do voto. Está em discussão e votação. Aprovado. Peço vênia para retirar também o item 30, perdão. Pretendo ouvir a diretoria-geral nesta matéria. Relato o recurso ordinário de Nério Garcia de Costa, ex-prefeito do município de Sertãozinho, prestação de contas e repasses à Associação de Pais e Mestres. Provimento é parcial, para o fim de considerar regular a aplicação do montante de R$ 17.208, porque, comprovada aqui a aquisição de material de consumo, didático, escritório e outros, não há o que devolver. Portanto, provimento parcial. Eu voto, está em discussão e votação, aprovado. Também retiro o item 32, volto ao gabinete, se Vossas Excelências permitirem. Item 33, recurso ordinário Eduardo Esperança Modesto, ex-prefeito do município de São Pedro, matéria de admissão de pessoal, conheço em preliminar, conhecido. O voto é pelo desprovimento. Mesmo em fase recursal, o interessado não apresenta provas capazes de distinguir a transitoriedade, o extraordinário interesse público e tampouco a presença de situação excepcionada na legislação de regência que desse fundamento às admissões. Nego o provimento, está em discussão e votação. Aprovado. E a palavra na sequência do eminente conselheiro Renato Martins Costa. 34, inexigibilidade de licitação, contrato da Prefeitura de Barueri com BB Transporte e Turismo. A instrução foi convergente no sentido da regularidade, o meu voto acompanha. Discussão e votação. Aprovado. 35, concorrência, contrato, termo de retificação, termos aditivos. Prefeitura de Francisco Morato com FBS Construção Civil e Pavimentação. Obras de pavimentação, drenagem de águas pluviais, obras de arte em diversos locais naquele município. A instrução está dividida. Algumas irregularidades afastadas, não obstante, a defasagem verificada na tabela que orientou a elaboração do orçamento, que no caso concreto atingiu o lapso de 9 meses entre a data base, julho de 2007, e o lançamento do edital à praça, abril de 2008, acabou contribuindo para a incerteza da adequação do preço contratado em relação aos praticados no mercado à época. Melhor sorte não se reserva aos termos aditivos em análise. O 3 promoveu considerável alteração qualitativa do contrato, que correspondeu a 44,89% do preço originário, restando descaracterizado o projeto básico inicial. Voto pela irregularidade. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. No item subsequente, o item 36, senhor relator, a solicitação de sustentação oral, eu peço ao doutor Guilherme Glassman que ocupe a tribuna reservada aos advogados. Sua Excelência terá 15 minutos para suas considerações, após a leitura do relatório. É um contrato da Prefeitura de Teodoro Sampaio com a AFA Brasil Engenharia, Projetos e Obras. O eminente advogado representa a Prefeitura? Eu represento o ex-prefeito José Ademir. O ex-prefeito. Tem a palavra, eminente relator. Cumprimento o eminente advogado. Faço uma síntese do relatório. Cuida-se de concorrência e contrato, como o senhor presidente já citou, interesse da Prefeitura de Teodoro Sampaio, objeto a edificação de 312 unidades habitacionais. A instrução foi convergente no sentido da irregularidade, especialmente diante das seguintes circunstâncias: não demonstração da compatibilidade do valor do ajuste com a média de mercado, incidência de reajuste contratual a partir do mês de elaboração do orçamento prévio e não da formulação da proposta pela empresa vencedora, aspecto que, aliás, já havia contaminado uma contratação anterior antecipadamente rescindida, problemas com a qualificação econômico-financeira da contratada quanto às exigências que não foram cumpridas, inexistência de outorga de prazo recursal sobre decisão que manteve uma inabilitação e reincluiu 2 empresas na competição e, por fim,
prestação de garantia equivocada quanto ao prazo para tanto fixado no edital. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. Palavra do eminente advogado. Bom, gostaria de iniciar cumprimentando Vossas Excelências. Eu vou trazer basicamente 2 pontos aqui, então serei breve, mas são 2 pontos que eu considero bastante relevantes. Ao longo do processo, observando os autos, os órgãos técnicos da Corte, especialmente a TJ, eles se manifestaram no sentido da existência de irregularidades, mas, diante das justificativas, alguns dos apontamentos persistiram, mas vinham sendo considerados de menor relevância, o que encaminharia o entendimento dos órgãos técnicos no sentido da regularidade, apesar da persistência de algumas questões que eles consideravam menores. Num segundo parecer da TJ, já de 2014, se eu não me engano, mantendo esse entendimento, antes de opinar pela regularidade, o assessor técnico solicitou informações a respeito do andamento do empreendimento, ou seja, da execução da obra. O órgão de acompanhamento da execução da obra indicou que existia uma defasagem entre o prazo que havia decorrido do contrato e a execução. Então, se não me engano, uma coisa como 80% do prazo tinha corrido e 10% da obra tinha sido executada. Diante dessa informação, a TJ alterou o entendimento dela no sentido da irregularidade. Só que a irregularidade está fundamentada em questões relacionadas ao processo licitatório e não à execução da obra. Então, o que eu queria pontuar é a diferença entre a irregularidade nesses 2 casos, porque a irregularidade na execução ela tem que considerar uma série de questões do ponto de vista de fiscalização e acompanhamento da obra, e questões do ponto de vista técnico que não foram verificadas, né? Então, na verdade, o fundamento real do entendimento pela irregularidade é a execução inadequada da obra, só que o fundamento que consta nos pareceres é relativo ao processo licitatório. Então, não foram indagadas questões como, por exemplo, que justificassem ou não justificassem a demora na execução da obra. Por exemplo, questões climáticas, a verificação de sujeições imprevistas, como a gente chama, né? Por exemplo, um leito rochoso distinto daquele que estava previsto na fundação do edifício, se a empresa foi sancionada pelo atraso ou não. Consta que a empresa, no ano seguinte, à contratação, em 2013, teve o contrato rescindido. Esse contrato, que era de uma parceria com o CDHU, voltou à responsabilidade do CDHU, que passou a dar continuidade às obras, e elas não foram nem entregues ainda, na data de hoje. Então, a execução do contrato tem sido uma execução problemática, independente da contratação à época dessa empresa. Então, essas questões não foram analisadas, né? Então, eu entendo que essas questões deveriam ser analisadas se o fundamento da irregularidade e eventual sanção ao ex-prefeito for realmente a execução inadequada da obra. Porque a execução inadequada da obra não justifica a irregularidade do processo licitatório, porque a gente sabe que o processo licitatório pode ser plenamente regular, ser feito, a empresa ser contratada e ainda assim a execução ser problemática. Então, acho que essa questão, faltou análise dessa questão, e eu acho que isso compromete o entendimento pela irregularidade da matéria. Uma segunda questão que eu gostaria de pontuar, e última, né, é a questão do regime de reajustamento de preços, né? O que foi adotado no edital segue expressamente o determinado em lei, a lei do Plano Real, que diz que é do orçamento ou da data que ele se referia. Houve uma defasagem de tempo entre a elaboração do orçamento e a publicação do edital, de 5 meses, só que esse tipo de coisa pode acontecer ainda mais em contratação de projetos de infraestrutura, onde ocorrem ajustes até a contratação, né, eventualmente, e de planejamento, etc. E de licenças, uma série de coisas, que é uma questão que também não foi avaliada para o entendimento pela irregularidade. Então, diante dessas 2 coisas, eu pleiteio aqui a regularidade da matéria e, se for o caso, que se investigue se há irregularidade na execução da obra ou não, e aí são outros elementos que não estão
presentes no processo e, em todo caso, que seja retirada a multa que foi prevista para o ex-prefeito diante dessas circunstâncias. Esse seria o meu pleito aqui com a sustentação oral. Muito obrigado. O tribunal agradece a participação do Dr. Guilherme Glassman. A palavra é do relator. Cumprimento o doutor Guilherme e eu vou retirar de pauta, senhor presidente, para avaliar o contido na sustentação, apenas fazendo uma observação. Vossa Excelência deve ter notado que no relatório que formulei antes da defesa oral, em nenhum momento a questão da execução foi arrolada como aspecto que seria nuclear ao conteúdo de uma eventual declaração de irregularidade. Mas a matéria retorna ao gabinete para reavaliação. É regimental o pedido de Vossa Excelência, a matéria fica adiada. Continua Vossa Excelência com a palavra, itens 37 e seguintes. O 37 é inexigibilidade de licitação e contrato da Prefeitura do Guarujá com a Rádio Guarujá Paulista, realização de shows musicais para os festejos juninos. O objeto, instrução é pela irregularidade. O meu voto vai acompanhar tais conclusões, já que a Rádio Guarujá detinha a representação apenas para datas específicas, pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 38, prestação de contas de recursos repassados em 2006 pela Prefeitura de Jardinópolis ao Centro de Desenvolvimento Social Atitude. Instrução pela irregularidade da matéria. A Prefeitura afastou alguns aspectos, porém, outros remanesceram. Ela demonstrou a realização de despesas no valor de um pouco mais de R$ 71.769, porém, há uma pendência de R$ 15.763 que não foi elucidada. Quanto aos gastos globais da prestação de contas, a documentação não é idônea o suficiente para que se entenda que é possível proferir um julgamento pela irregularidade, porém sem potencial de ressarcimento, visto que não há indícios de que a prestação do serviço tenha deixado de ser efetivada. Assim, eu condeno a devolução apenas dos R$ 15.763, porém julgo irregular todo o conteúdo do repasse. Suspendo a instituição beneficiária para novos recebimentos. Em discussão, em votação, aprovado. 39, prestação de contas de repasses feitos em 2012 pela Prefeitura de São Bernardo do Campo à Associação Desportiva e Cultural Metodista. Com a instrução, voto pela regularidade, com determinações colaterais à municipalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Relatórios e votos individualizados, 40 a 42. Deferido. Câmaras Municipais de Lourdes, Pindorama e Américo Brasiliense, todas de 2014. Instrução convergente pela regularidade. Os meus votos acompanham. Em discussão e votação, aprovado. 43, houve protocolo de petição, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Matéria adiada. 44, agravo quanto à multa imposta por descumprimento de nossos prazos de resoluções e instruções. O Ministério Público, pelo não conhecimento, e eu não conheço por intempestividade do apelo. Relator não conhece em preliminar. Discussão, aprovado o voto de Vossa Excelência. 45, recurso do prefeito de Rio Claro contra pena de 200 UFESPs que lhe foi aplicada por falta de comprovação de adoção de medidas determinadas por esta Corte. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui, o recurso conseguiu comprovar que as medidas foram empreendidas pelo chefe do Executivo, porém não comunicadas a tempo e hora ao tribunal. Nossa jurisprudência tem sido condescendente quando se prova que as medidas foram tomadas, eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. 46 e 47, recurso ordinário da Prefeitura de Campos do Jordão contra a sentença que julgou irregulares, convite e tomada de preços, bem como contratos e termos aditivos decorrentes, ao contratar aquela Prefeitura serviços técnicos de consultoria e assessoria para controle efetivo das receitas tributárias e para emissão de processos de execução fiscal de tributos. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido.
várias impropriedades aqui determinaram a decisão de primeira instância. Apenas uma delas, que foi a exigência de que todas as declarações deveriam ser feitas com firma reconhecida, a exceção dessa que tentou o recorrente enfrentar no seu apelo, as demais restaram incontroversas. E nem essa é possível acolher na medida em que não há suporte para a sua exigência. E, no caso concreto, a ausência de firma reconhecida foi responsável pela eliminação de 2 proponentes. Nego o provimento. Em discussão e votação. Se o Hélio Beltrão tivesse vivo, Hélio Beltrão acabou com a firma reconhecida, mas não é possível terminar com a firma reconhecida. Não, os cartórios não deixam. Deve estar lembrado, há um decreto estadual, do Estado de São Paulo, do governador José Serra, que proíbe a exigência de firma reconhecida nos órgãos do Estado. E até hoje eles exigem. Ah, não tem a menor, não tem dúvida. A primeira coisa que é não coisa tem, com firma não tem reconhecida. dúvida, não tem dúvida. E os cartórios Aí se continuam soma a burocracia congelada com o lobby dos cartórios, não há quem. É um decreto estadual esquecido por todos, mas está em pleno vigor, mas não adianta. Impressionante. O item 48 retorna, senhor presidente, a uma matéria que o eminente auditor Márcio Martins de Camargo, quando de minha substituição, entendeu irregular, portanto, conheceu e não deu provimento ao recurso da Prefeitura de Iguape. Vossa Excelência, na oportunidade, pediu vista e passo os autos a Vossa Excelência. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Aliás, a matéria é até pior do que imaginava. Agradeço, então, e mantenho o voto do senhor auditor. Em discussão e votação, aprovado. Item 49, recurso ordinário contra a sentença que negou registro de admissões por tempo determinado, exercício 2012, da Prefeitura de Rio Claro, aplicando multa ao então prefeito, que é o recorrente. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui não é possível dar provimento pelas seguintes circunstâncias, senhores conselheiros. Havia, à época, no município de Rio Claro, 477 cargos vagos, no quadro permanente da Prefeitura. 266 de professor de Educação Básica 1. E a administração lançou mão da contratação de 175 professores por prazo determinado, em evidente burla à necessidade de contratação permanente, já que a necessidade, por óbvio, estaria presente. Agrava a matéria, algo bem lembrado pelo Ministério Público de Contas, de que a Prefeitura já tinha, inclusive, estabelecido um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, que, igualmente, com essa atitude, restou descumprido. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. E, por fim, o item 50, recurso ordinário contra a sentença que julgou regular a prestação de contas de repasse da Prefeitura de Sandovalina, Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas, Lumen et Fides, no exercício de 2012, e aplicou multa ao responsável. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A concessão de subvenção a essa associação foi aprovada por uma lei municipal, Lei 966 de 2006. As prestações de contas de 2006 a 2010 foram julgadas regulares. As de 2011 ainda estão pendentes de apreciação e essas de 2012, isoladamente, foram tidas por irregulares. Aqui tivemos um parecer conclusivo que atestou o correto emprego da verba repassada, que não é expressiva, senhores conselheiros, R$ 10.807. A equipe de fiscalização concluiu que a transferência de recursos logrou atingir os fins pretendidos na lei autorizadora, não vislumbrou irregularidade, porém, o eminente prolator da sentença recorrida suscitou algumas falhas formais. Mas eu penso que é inegável a ampla atuação da entidade na região, sua finalidade específica, robusta estrutura para cuidar de crianças com necessidades especiais, contando com time de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. E a dúvida maior, não é, que seria se o custeio direto desse serviço pelo município seria mais barato, me parece que,
pode ser afastada, porque cada criança aqui ficou R$ 900 por mês. Não é razoável se imaginar que, se a prefeitura assumisse diretamente esse serviço, isso ficaria mais barato. Essa entidade tem, inclusive, convênios, ou recebe, melhor dizendo, subvenções de 8 municipalidades distintas na região. Eu dou provimento. Esses casos em que se busca esta comparação, fica sempre no campo da presunção, né? Será que seria mais barato? Até se exige que a prefeitura faça uma demonstração de que a opção é mais barata do que se fizesse direto, que nem sempre é possível, né? Mas os fatos falam por si, as circunstâncias aqui são todas... E aí me parece que a vocação do atendimento nitidamente encaminha para uma desvinculação de execução direta pelo Poder Público. Dada a especialização, a especialidade do exatamente. atendimento. Deve sempre se preferir, inclusive, esse tipo de terceirização do que enfrentá-la. Exatamente, do que colocar um quadro permanente oficial, com todas as vicissitudes que conhecemos. Com todos os vícios também que o funcionalismo acaba adquirindo. Tem razão, Vossa Excelência. Continue em discussão e votação. Aprovado. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato em conjunto os itens 51 a 56 da pauta. Em exame, atos de registro de preço e respectivos contratos de entrega firmados pela Prefeitura de Bauru. Aqui a questão central em exame nos presentes autos, tanto na representação quanto na licitação e atos de registro de preços, refere-se à exigência no instrumento convocatório de especificações mínimas de desktops relativa aos itens, fontes de alimentação do CPU, slots de PCI, memória RAM, todos inseridos no lote 1. Conforme apurou a instrução processual, da forma que está disposta no edital, somente uma marca atenderia ao objeto pretendido. Dessa forma, acompanhando o posicionamento de fiscalização e ATJ, eu vou votar pela irregularidade da licitação, data de registro de preço, do contrato, da execução contratual e pela procedência da representação com proposta de aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Relato também em conjunto os itens 57 a 67. Deferido. Pregão presencial, atas de registro de preço e notas de empenho firmadas pela Prefeitura Municipal de Monte Alto. Aqui o ajuste teve o objeto registro de preço de gênero alimentício para preparo de merenda escolar a diversas secretarias. A representante insurge contra sua desclassificação, destacando que não foram estabelecidos critérios objetivos no edital para análise das amostras. Ao proceder em instrução, a fiscalização é pela regularidade do procedimento, data de registro de preço, bem como uma procedência parcial da representação, a TJ no mesmo sentido, MPC entende pela procedência parcial e a irregularidade da licitação. Aqui, no caso concreto, teve a previsão de apresentação de amostra de todos os itens contados para todos os licitantes. Realmente, essa exigência é desarrazoada. Todavia, considerando o caso concreto, que houve 11 proponentes participaram, eu entendo que, nesse caso, a questão da exigência de amostra para todos os licitantes pode ser excepcionalmente relevada e encaminhada para o campo das recomendações. Quanto à análise das amostras, o edital estabeleceu que ela seria utilizado análise organoléptica, que é análise sensorial, da qualidade higiênico-sanitária, rotulagem, compatibilidade com as exigências. No entanto, apesar do edital ter descrito isso, ele descreveu de uma forma mais subjetiva, poderia ter descrito como seria feito essas análises de uma forma mais objetiva. Então, nesse caso, eu entendo que possa ser considerada procedente a representação, parcialmente procedente a representação nesse caso, porém, não seria motivo de considerar toda a licitação irregular. Eu vou acompanhar a TJ e a fiscalização pela regularidade da licitação, ou seja, relevando esses pontos colocados, e pela procedência parcial da representação. E como voto? Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. O 68, eu retiro o processo de pauta com inclusão automática na próxima sessão. Deferido. Relato agora 69 a 71, se não houver objeções, eu relato em conjunto. Conta das câmaras municipais de Neves Paulistas, Tejupá e Ouro Verde. Em todas as manifestações de ATJ e MPC,
são convergentes pela regularidade, eu voto pela regularidade com ressalvas. Em discussão e votação, aprovado. Em conjunto, agora, itens 72 e 73, contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura de Tejupá e Ipauçu. Também aqui a TJ e MPC convergem pela emissão de parecer favorável, acompanho a instrução e voto no sentido da emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. Os itens 74 e 75, eu solicito retirada de pauta com retorno ao gabinete. Adiado a 74 e 75. Relato 76 agora, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel e pelo senhor Hélio Buscarioli, ex-prefeito, consta da sentença que julgou legais alguns atos de admissão e ilegais outros atos de admissão. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito de plano, eu afasto a falha concernente ao acúmulo ilegal de cargos da servidora Thaís Rosana Chiaranda Nunes. Isso em função da declaração que agora consta dos autos, que demonstra a inexistência de acúmulo de cargo. Todavia, ainda que tenha sido afastado o apontamento do acúmulo de cargo da servidora, e ainda que pudesse ser relevado um acúmulo de cargo de duas servidoras, Maria das Graças e Adélia Dias Gomes, considerando um pequeno espaço de tempo, eu entendo que não é possível conferir regularidade às admissões em exame, e também às demais admissões. E explico por quê. Porque não há nos autos nenhuma documentação comprobatória acerca das convocações e dos termos de desistência dos demais candidatos, que não consta da relação dos admitidos. Consta que foi chamado um candidato, pularam alguns candidatos, chamou, não tem uma carta, não tem uma publicação no edital, não tem nenhum documento de como da desistência desses candidatos, que poderia ferir a ordem de classificação, foi realmente obedecida, deixando em dúvida a lisura do procedimento. Nessas condições, meu voto vai ser pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Item 77, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Florínia, contra a sentença que julgou irregulares convites e contrato. MPC e SDG, ambos se manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Aqui o fato é que a obra deveria ser realizada em 6 meses, foi entregue 5 anos depois. Na esteira das manifestações dadas pelo MPC e SDG, entendo que as razões recursais não são suficientes. Encurto razões e voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. Item 78, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Retirado. 79, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Cajamar contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. SDG manifestou-se pelo provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, a municipalidade promoveu a contratação de pessoal para as áreas de educação, diversas disciplinas, e saúde, médicos plantonistas. No caso dos professores, eu penso que seja razoável o conjunto das ponderações, porque verificou que os ajustes se deram por períodos curtos, o que é coerente com o dia a dia do setor. Já no caso da área de saúde, ao contrário, eu avalio que não foram apresentados quaisquer sinais de que as contratações tenham sido basicamente realizadas através de critérios subjetivos, objetivos, verdade, foram realizadas através de critérios subjetivos. Nessas condições, eu vou acompanhar SDG e vou votar pelo provimento parcial do recurso, a fim de considerar legais os atos de admissão por prazo determinado dos professores da educação, legal da educação, contudo, mantendo a ilegalidade dos atos do pessoal por saúde. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. 80, recurso ordinário interposto pelo prefeito do município de Mariápolis, em face de sentença que julgou irregulares despesas realizadas, várias despesas sem realização que somaram ao longo do ano R$ 20.300. SDG pelo provimento, em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, entendo que os argumentos trazidos pelo recorrente nessa fase processual comportam acolhimento. Do valor impugnado, como bem explicado, parte das despesas foram empenhadas num período abarcado por situação de emergência. Como se verifica dos autos, embora executado por uma única empresa, os gastos remanescentes referem-se a serviços de limpeza em cemitério, unidade escolar, combate ao mosquito, limpeza e pintura de guias ao município. Nesse contexto,
afora as despesas realizadas no período de decretação de emergência, eu entendo que os demais gastos também se mostraram distintos, e os valores inferiores individualmente a 8 mil, podendo, nesse caso, ser dado provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. 81, recurso ordinário interposto em face de uma sentença que julgou regular parte da prestação de contas e irregular a prestação de contas no valor de R$ 1.527,84. O juízo de irregularidade da matéria decorreu da aquisição de material permanente e despesas de custeio. SDG pelo provimento e preliminar, recursos em termos dele conheço. Conheci. No mérito, no caso concreto, a exemplo do decidido em outros TCs que eu cito aqui, na jurisprudência TC 41.203, TC 304.407, entre outros, foram apreciadas prestações de contas de recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Osasco a EPMs. Eu verifico que as razões recursais comportam provimento. No caso, a questão de despesa de capital, adquisição de material permanente, no valor de R$ 590, igualmente ao decidido nos feitos mencionados, entendo que a falha pode ser excepcionada, vez que a instrução processual indica que os bens adquiridos foram empregados na unidade escolar e, como bem salientou a decisão recorrida, não há indícios de malversação de recurso ou desvio de finalidade, vez que a verba foi aplicada em favor do sistema educacional. No mesmo valor, também eu relevo a questão das despesas bancárias no valor de R$ 200, e, acompanhando a jurisprudência citada, o meu voto é pelo provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. E, por último, o item 82, trata-se de um recurso inominado, formulado pelo senhor Heitor Camarim Júnior, prefeito do município de Laranjal Paulista, contra despacho que lhe aplicou multa correspondente a 155 FESPs, em virtude de reincidência de falha na entrega da documentação do sistema Aldesp. MPC pelo não provimento. Em preliminar, tendo em vista o princípio da fungibilidade, o apelo poderia ser recebido como agravo. No entanto, apesar de ter sido formulado parte legítima, se mostra intempestivo. Nessas condições, eu não conheço do agravo, porque é intempestivo. Em discussão, a relatora não conhece do agravo. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto, Sua Excelência, esgotada a matéria constante da ordem do dia. Indago o eminente procurador de contas, doutor João Paulo Giordano Fontes, nosso colega de trabalho, se deseja a vista de alguns processos. Senhor presidente, o MPC requer a vista do item 1 da pauta. Item 1 vai com vista ao eminente procurador João Paulo Obrigado. Fontes. A palavra dos conselheiros ao encerramento da sessão. Não havendo interesse, desejo a todos boa tarde. Estão encerrados os trabalhos.